Meu marido entrou. Vamos lá, gente. Fazendo aqui uma revisãozinha. Madrugada, eu não tive tempo de fazer antes essa revisão. Eu sei que o pessoal... Se você ficar com o telefone assim, vai dar coisa aqui, amor. Ó, vamos lá. Ô, amor do coração, beijo enorme pra você. Tô com cara de sono, né? Tô com cara de sono, trabalhei hoje o dia inteiro. Não deu tempo de fazer antes. Já viu? Tô até com sono. Não deu tempo de fazer antes. Mas vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha de madrugada, porque eu sei que tem uma galera aí que vai fazer prova pra Mato Grosso. Eu não ia ficar sem fazer a minha boa noite para todos vocês. Muito boa noite para Belém de Pará. Boa noite para a galera de Belém de Pará. Bora todos aí, todos ligadões aqui na live, porque nós sabemos, o pessoal da Emerge, que coisa boa, querido. Muito obrigada pela sua admiração, pelo seu carinho. Pessoal aí de Cuiabá, Peinha linda do coração, pessoal de Goiás, o pessoal de Mato Grosso aí, da Bahia. Coisa boa. Então vamos lá. Vou começar uma live hoje, agora, gente, essa madrugada, né? Porque nós temos o pessoal de Goiás. Olha só, já ia dormir, voltou para assistir a live. Tá vendo, marido? Falei? O pessoal assiste, vamos lá. O pessoal de Cáceres, o pessoal de Macapá, Brasília, Minas Gerais. Ô, meu amor. Leilane, Barbacena, Minas Gerais, Sergipe. Tá aí, Mato Grosso, querido. Jacarepaguá na área, Garanhuns, em Pernambuco, Espírito Santo também, Maringá. Nossa, só gente boa aqui nessa live, hein? Muito boa noite, meu amor. Então, vamos lá. Só de olho, né? Só de olho aqui. O marido falou que tá só de olho na live. Vamos lá, gente. Então, como eu disse pra vocês, esse galera de Araruama, de Recife, de Caxias do Sul, de Recife, do Recreio dos Bandeirantes. É meu amigo, meu marido que tá aqui. Agora tu vê. Agora tu vê. Ai, Jesus. Pessoal de São Paulo, lindos aí de São Paulo. Bem, queridos, como eu disse a vocês, eu sei que tem uma galera pra fazer prova domingo, então eu não queria ficar sem fazer uma revisãozinha pra vocês, né? Então, gente, já que eu entrei, vamos fazer uma revisão, mas vamos fazer São Gonçalo, um beijo pra galera de São Gonçalo, pessoal de São Paulo, vamos fazer depois, quando chegar pertinho, vamos fazer uma revisão para o Ministério Público de São Paulo, sim. Mas olha, essa revisão que a gente vai fazer agora sobre a jurisprudência do STJ serve perfeitamente para quem vai fazer Ministério Público de São Paulo ou qualquer prova, porque vai falar da jurisprudência das nossas cortes superiores, tá? Ah, meu amor, precisa de mim para o OAB? Um beijo, que você precisar, você conte comigo, pessoal de Fortaleza também. Então, olha aqui, ó, não esqueçam o seguinte, hoje eu vou falar sobre algumas dicas do STJ e amanhã eu vou entrar novamente, não essa hora, evidentemente, né? Amanhã aliás, daqui a pouco, né, eu tô acordando para trabalhar, porque eu vou dar aula no Portal F3 de 9 ao meio-dia, né, até chamando vocês, quem quiser assistir, porque vai ser a primeira aula do nosso projeto novo de exercícios, e essa aula vai ser aberta, basta que você se inscreva lá no site. E amanhã, então, hoje eu tô falando do STJ, amanhã eu vou falar sobre o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o restante do STJ. Então a nossa live vai ser batidona, tá, gente? Batidona, aquela batidona mesmo, aquela batida rapidinho, só pra galera que tá afim mesmo na madrugada de estudar. Então vambora ou não vambora? Vamos ou não vamos? Posso começar em 1, 2, 3? Posso começar ou não posso começar em 1, 2, 3? Quem tá acordadão aí na madrugada vai colocar coraçãozinho. Quem tá acordadão na madrugada vai colocar coraçãozinho pra dizer assim, ó, tô aqui, Claudinha, vamos estudar, vamos embora, vamos passar nessa bagaça. Então, todo mundo aí, colocando coraçãozinho. Ai, que lindo, cheio de coração, gente. Vamos lá, então. Então, galera, vamos... Isso! Vambora. Olha só, vamos começar. Primeiro, eu quero falar pra vocês. A primeira dica. Eu quero que vocês vejam a súmula 587, 588 e 589 do STJ. São súmulas recém-editadas. A súmula 587 fala do tráfico interestadual, dizendo que não é preciso que haja transposição das fronteiras, das divisas entre os estados, para que nós tenhamos a causa de aumento de pena do tráfico interestadual. Bastaria a comprovação da intenção do agente de que o agente está levando ou que queria levar a droga para outro estado da federação. Na súmula 588, quer dizer, então não precisa de transpor a divisa entre os estados, não precisa transpor a fronteira entre os estados para que nós tenhamos o tráfico transnacional. Segunda dica, a questão da súmula 588 do STJ, novinha também. Súmula sempre é bom para cair. E a súmula 588 do STJ diz que não posso substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito nos crimes de lesão corporal e na contravenção de vias de fato praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher. Então,
não é possível que se faça essa substituição. Outra coisa, súmula 589, dica de número 3, que diz que não se aplica o princípio da insignificância, não se aplica o princípio da insignificância quando se trata dos crimes afetos à Lei Maria da Penha. Dica de número 4, vambora, gente? Se eu errar na dica, vocês me digam aqui o número, tá? Dica de número 4, marido, ajuda aí. Dica de número 4. Olha só, gente, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você inclua uma informação falsa no teu Lattes, tá? Você foi lá na plataforma Lattes, lá no teu currículo, e você fez aí, uma inclusão de uma informação falsa no seu Lattes. Isso caracteriza crime de falsidade ideológica? Você vai dizer na sua prova que não caracteriza crime de falsidade ideológica. E por que isso não caracteriza crime de falsidade ideológica? Por duas razões. A uma, porque aquele documento não se insere no conceito de documento que nós podemos usar para fins de aplicação do disposto no artigo 299 do Código Penal. Por quê? Porque nós não temos como saber que se aquilo ali não se enquadra no conceito de documento, aquilo ali não tem assinatura digital, então isso não pode ser considerado documento para fins do artigo 299 do Código Penal, certo? Você não tem ali como conferir a autenticidade daquilo, certo? Porque qualquer um pode ir lá na plataforma Lattes e colocar o que quiser, né? E então aquilo ali, como não tem validade jurídica, não é um documento digital, nem é um documento que se insere naquele conceito de documento, tradicional conceito de documento trazido pela doutrina para aplicação do artigo 299, aquilo não pode ser considerado falsidade ideológica se você colocar alguma coisa lá que não seja condizente com a realidade. Por outra razão, outra razão para dizer que isso aí não é falsidade ideológica, é o fato de que, veja só, a jurisprudência do STJ sempre foi no sentido de que quando se trata de documento em que a pessoa precise, né, em que aquele que recebe tem que verificar, tem que comprovar a autenticidade, tem que aferir a veracidade das declarações ali prestadas, nós não teríamos documento ideologicamente falsificado. Então, quando a pessoa que recebe tem a necessidade de comprovação daquilo que está ali escrito, do que está dito, não há que se caracterizar a falsidade ideológica, tá bom? Então, havendo necessidade de comprovação objetiva e concomitante, não há caracterização de falsidade ideológica. Então, inserção de dados falsos, de informações falsas no Lattes, não caracteriza a falsidade ideológica. Súmula de número 5. Querido, súmula de número 5, não, desculpe, dica de número 5. Essa dica de número 5 vai dizer a respeito a um julgado muito importante. Preste atenção. Vocês sabem que o artigo 400 CPP, ele agora diz que o interrogatório deve ser feito como ato final da instrução. É o último ato, não é? Pois é, antigamente ele inaugurava a instrução, certo? Só que no Código de Processo Penal Militar, na lei de drogas, o interrogatório ainda é colocado como primeiro ato, tá? Então, o que aconteceu? No HC 127.900, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que nós temos que, a partir dali, né, esse julgamento foi em 11/3/2016, salvo o menor juízo, esse julgamento, disse que a partir dali se cobraria que o interrogatório fosse o ato final. Então, mesmo que se previsto em lei especial ele estivesse como ato inaugural, ele deveria ser feito como ato final, exatamente, mandando-se aplicar o CPP, porque isso dá maiores chances de defesa. Então, o STF modulou os efeitos dessa decisão, dizendo o seguinte, ó, todos aqueles interrogatórios que tinham sido feitos até o julgamento do HC 127.900, se eles foram feitos no início, porque a lei especial dizia que no início, ok, eram válidos, não haveria nulidade, mas que a partir de então, 11/3/2016, teríamos que verificar as regras do 400 do CPP, dever-se aplicar o CPP e assim deveria ser feito como ato final, não é? Mesmo que a lei especial dissesse que era o ato inaugural, porque senão seria caso de nulidade. Agora, dica de número... Ih, Jesus amado, dica de número 5. 5 ou 6, gente? 5 ou 6, me ajuda aí. 5 ou 6, me ajuda aí que agora eu me perdi aqui. Dica de número 6, pelas minhas contas aqui, conferem? Dica de número 6. Olha só, essa dica de número 6 é a seguinte, vamos embora, hein? A dica de número 6 diz, sabe aquele lance de 241?
do ECA, esse negócio de divulgação, de fotografia envolvendo crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes? Não tem isso? Bem, isso feito pela internet, de quem seria a competência? Justiça Federal ou Justiça Estadual? Justiça Federal ou Justiça Estadual. O que disse o STJ? Diz o seguinte: quando isso é feito em sites que são assim abertos ao público em geral, de qualquer lugar você poderia acessar, a competência da Justiça Federal. Mas em se tratando de conversas através do WhatsApp, não é? Através da questão do WhatsApp, ou então pelas mensagens privadas no Facebook, aquelas que a gente faz por Messenger, isso seria da competência da Justiça Estadual, tá ok? Então, em sites abertos, em que você poderia, de qualquer lugar do mundo acessar, você teria a competência federal, mas em se tratando de conversa de WhatsApp e conversa pelos aplicativos de conversa do Facebook, isso seria estadual. Tá certo isso, gente? Então, federal, quando for para sites abertos, estadual, quando se tratar de conversas por WhatsApp ou então conversas, por exemplo, pelo Messenger no Facebook, porque são consideradas conversas privadas. Ficou claro isso aí? Ficou na boa isso aí, gente? Deu tudo certo? Isso. Não, Facebook federal, WhatsApp, não. Cuidado. O WhatsApp é sempre estadual. O WhatsApp é sempre estadual porque é papo privado. Mas você pode ter papos privados pelo Facebook também, não pode? A gente não tem Messenger no Facebook? Então, se for no Messenger no Facebook, não é isso? Se for Messenger, mas não importa se for em outro país, porque é conversa privada. Olha só, preste atenção. Em se tratando de conversa privada por WhatsApp ou pelo Messenger no Facebook, a competência seria da Justiça Estadual. Agora, em se tratando de sites abertos que poderiam ser acessados por quaisquer pessoas em qualquer lugar do mundo, e nós então falaríamos da competência da Justiça Federal. Fechou ou não fechou isso aqui, gente? Deu para entender isso aqui ou não deu para entender? Podemos passar para a próxima dica? Diga se pode, diga se não pode. Fala aí para mim. Posso continuar ou não posso continuar? Para eu poder saber, porque eu não tô enxergando muito bem não, gente. Vambora! Então agora a dica de número 7. Ô, gente, olha só. Dois irmãos brigaram. Só que esses dois irmãos brigaram em ambiente de trabalho. Esses dois irmãos que brigaram em ambiente de trabalho, eu posso aplicar o 129, parágrafo 9º do Código Penal? Aquele que fala da lesão corporal na situação de violência doméstica? Posso, porque o que diz o STJ com relação a isso? Bastaria ali a relação deles de parentesco, não é? São irmãos, ainda que tenha se dado em ambiente de trabalho, porque não importa, não precisa ser no âmbito familiar, restritamente no âmbito familiar. O STJ até cita, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que, para dizer que basta essa relação, basta esse vínculo de parentesco, né? Esse vínculo parental, porque aí ele fala assim, ó, vamos imaginar a seguinte situação, basta esse vínculo de parentesco. Ele diz assim, vamos imaginar uma situação em que nós tenhamos um irmão que viva num estado longínquo da federação e ele veio para nos visitar. Ora, e saiu uma briga entre os irmãos, uma festa. Serve? É possível 129, parágrafo 9º? É possível 129, parágrafo 9º. Lembre-se que o 129, parágrafo 9º diz respeito à lesão corporal de natureza leve praticada em situação de violência doméstica. Não tem que ser violência doméstica contra a mulher. É violência doméstica, em geral. Certo? Posso continuar ou não posso continuar, gente? Posso ou não posso? Outra coisa. Então, agora, questão de número 7, não é isso? Qual é agora a dica? Dica 8. Ih, agora eu me perdi, legal. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Dica de número 8. Dica número 8 diz respeito ao crime de desacato. Terceira sessão do STJ entendeu o seguinte: mantido o crime de desacato. Não deixou de existir o crime de desacato. O crime de desacato, ele não é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica. Não é? Que eu brinco assim dizendo não é incompatível com o Pacto de St. Joseph da Rich Coast. Claro que isso é brincadeira, que não existe St. Joseph da Rich Coast. Isso aqui que eu fico brincando. Mas não é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica a manutenção do crime do desacato entre nós. Tá ok? Então, vamos lá. Agora a dica de número 9. Dica de número 9, vamos lá. Cadê? Essa dica de número 9 é muito legal. Essa dica de número 9 diz respeito ao seguinte: vamos imaginar que uma pessoa em concurso for, quer dizer, com uma comunicação violadora do dever objetivo de cuidado, ela tenha provocado
lesão corporal ou a morte de 2 pessoas no trânsito, tá? Culposamente, ela acabou provocando a morte de 2 pessoas no trânsito, por exemplo. Só que uma dessas pessoas era alguém com quem ela tinha vínculos afetivos muito intensos, muito, muito íntimos. Por exemplo, uma noiva, uma namorada, um noivo, um irmão, um filho. Mas o outro não era uma pessoa com quem ela mantivesse. Podia ser até do conhecimento dela, das relações dela, mas não havia esse vínculo afetivo tão estreito com a pessoa. Então, é o seguinte, o fato de crimes terem sido praticados em concurso formal diz que deva ser concedido perdão judicial nos termos do artigo 121, parágrafo 5º, ou 129, parágrafo 8º, para os 2 crimes, ou isso só se aplicaria com relação ao crime que vitimou a pessoa com quem você tem fortes relações de afeto, de sorte que a imposição de uma pena seria completamente desnecessária. O que o STJ disse? Quem sabe o que o STJ disse? Vamos lá, gente, interatividade. O que o STJ disse nesse caso? Se aplica para os 2 pelo fato de ter sido em concurso formal, ou somente se aplicaria para um dos crimes, somente se aplicaria o perdão judicial para um dos crimes, e aqui só com relação àquela pessoa com quem se tivesse aquele forte vínculo afetivo. Não, não é para os 2, não. É apenas para um. Só para aquela pessoa com relação a quem se tem esse forte vínculo afetivo, não é? Que tornaria uma sanção desnecessária, tá bom? Não é para os 2. Não é para os 2, disse o STJ, tá? Então, ele disse assim, o fato dos crimes estarem em concurso formal não autoriza que o perdão judicial concedido a um seja dado individual. Escuta uma coisa, peraí, isso aqui, lembrar que perdão judicial é questão de extinção da punibilidade, isso não tem nada a ver com a questão de indivisibilidade, tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Então, não confunda isso. Então, o fato dos crimes estarem em concurso formal não significa que, tendo sido dado perdão judicial a um, isso tenha que se estender a outro. Valeu, meu amor? Vamos lá. Agora, a dica de número... E agora? 10. Ixi, Maria, qual é a dica aí? Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Vê se é dica de número 10. Opa, pra mim agora a dica de número 10. Gente, isso não tem a ver com o artigo 30, gente. Isso não tem a ver com o artigo 30 não, hein? Vamos lá? Olha só, onde eu falei agora? Dica de número 10. Vamos lá, não tem essa nossa... Eu não falei. Dica número 10, vamos lá. Utilização de terceiro para aquisição de moeda estrangeira. Terceiro, laranja, para aquisição de moeda estrangeira, ainda que o laranja saiba que está comprando moeda estrangeira para outrem. Isso caracterizaria o crime do artigo 21 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, tá? Dica de número 11. Não esqueça a questão da insignificância para o crime de pesca. Queridos, a insignificância para o crime de pesca. Você sabe que peixe é alguma coisa que se tem em grande abundância na natureza. E você sabe que com relação às coisas que se tem em grande abundância na natureza, é possível sim a aplicação do perdão do princípio da insignificância em crime ambiental. Desde que, presta atenção, desde que, por exemplo, com relação à pesca, tenham sido usados métodos rudimentares, métodos amadores, que não levaram e nem levariam a um grave dano ambiental. Exemplo, o cara tava lá, como é aquele negócio, molinete que fala? É anzolzinho, né? Tava pescando 1, 2 peixinhos. Isso não caracteriza crime ambiental de pesca. Por quê? Porque estará afastada da tipicidade material pelo princípio da insignificância. Porém, eu quero que vocês lembrem daquele julgado do STF, hein? Lembra que os caras lançaram mais de 40 metros de rede e ainda 16 iscas vivas, né? Ainda que 16 iscas vivas, aí eles disseram o seguinte, o STF, ainda que não tenham pego peixe nenhum, ainda que não tenham conseguido pescar nada, entendeu? Ainda que não tenham conseguido pescar nada, os métodos utilizados por ele caracterizam, sim, métodos que têm uma potencialidade lesiva absurda contra o meio ambiente, poderiam vir arrastando tudo que está no fundo do mar, ou então poderia vir capturar uma grande quantidade de peixe, causando, sim, um desequilíbrio ambiental. E assim, haveria o crime e não se poderia aplicar o princípio da insignificância. Então eu quero que vocês vejam que com relação à pesca, tanto o STF quanto o STJ estão usando não apenas a questão da quantidade, porque mesmo que ele nem tenha pego nada, se ele usou um método que poderia causar um dano ambiental de relevo, não se poderá aplicar o princípio da insignificância. Mas nesse caso aqui do STJ, foi o seguinte, o cara que era um pescador amador
usando anzol, pegou um peixinho e depois ainda devolveu. Princípio da insignificância. Não tenhamos dúvida disso, afastando a tipicidade material desse comportamento e, portanto, a tipicidade. Outra coisa, dica de número 12. Dica de número 12. Olha só, a dica de número 12, a questão da granada de gás. Gente, olha só, eu não tô conseguindo ler tudo que vocês estão falando não, sabe? Porque essa hora a minha vista começa a embolar. Então, se de repente eu não ler aqui e não falar com vocês, não fiquem chateados comigo não, tá bom? E aí, qualquer coisa vocês mandam pelo meu direct, tá bom? Que eu faço pra vocês a live falando aí do que vocês quiserem ainda de esclarecimentos. Vamos lá. Olha só, gente, sabe o lance da granada de gás lacrimogênio? Sabe? Aí o Ministério Público, certa vez, denunciou a pessoa pela prática do crime do artigo 16, parágrafo único, inciso 3, que fala em explosivos, né? Portar explosivo. Só que o STJ disse, Jesus, que granada de gás lacrimogênio... Não sei, que tô vendo que é um coraçãozinho que tem lá. Que granada de gás lacrimogênio não pode ser considerado explosivo e, portanto, não se aplica o 16, parágrafo único, inciso 3. Porém, eu quero que vocês vejam que o STJ disse que isso não é atípico. Ele disse que pode ser outro crime. E, no caso, nós poderíamos, dependendo do caso concreto, tipificar no 253, tá? Do Código Penal, que no artigo 253 do Código Penal a conduta se subsumiria. Só que eu quero lembrá-los que o STJ não chegou a falar do 253, né? Ele só disse que não é o crime do 16, parágrafo único, inciso 3, porque gás lacrimogênio não pode ser considerado explosivo, tá? Muito bem. Outra dica, agora a dica de número 12. Dica de número 12, a nossa última dica de hoje para eu poder dormir, gente, que senão amanhã eu não consigo acordar, tá? Vamos lá. Outra questão, que é a dica de número 12, é a questão da perda de cargo. Gente, olha só, nos casos do artigo 92, inciso 1 do Código Penal, uma das hipóteses é a perda do cargo por violação do dever funcional, sabe? Por violação dos compromissos para com a administração, tá? A pessoa, ela praticou no exercício do cargo e, assim, em razão do seu cargo, em razão das funções desempenhadas, ela violou os deveres para com a administração. Isso é uma das hipóteses de perda de cargo, desde que ela receba pena igual ou superior a 1 ano. Só que o STJ disse o seguinte, essa perda do cargo por violação de dever inerente, ela tem que ter necessariamente correlação com as funções desempenhadas pelo agente. E o cargo que se perde é o cargo que o agente ocupava no momento da prática do crime. Poderia ser o outro que ele agora está ocupando? Até poderia, se houvesse uma correlação entre esse outro cargo e aquelas funções que ele violou, aqueles deveres que ele violou. Tá certo, queridos? Então, nesse sentido aqui, nós terminamos essa nossa livezinha. Ah, só faltou uma. Dica de número 14. Não, 14? É 14 agora, gente? Pela minha conta aqui, é dica de número 14, tá? É a questão da extorsão através da ameaça de causação de males espirituais. Joia? É 13? É 13? Através da... Ah, minha conta aqui é 14, hein? Da questão dos males espirituais. É possível... É possível que nós aqui consigamos caracterizar o crime de extorsão se a pessoa, por exemplo, ela ameaça o outro de provocar grande mal espiritual, sendo essa ameaça de causação de mal espiritual apta, idônea a amedrontar a vítima? A resposta foi sim. A resposta foi que sim. Tá certo? Então, é crime, isso pode caracterizar a extorsão, porque quando isso é idôneo a amedrontar a vítima, isso caracteriza a grave ameaça. Joia? Bem, queridos, olha só, eu não entendi o que vocês perguntaram aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei aqui as questões que eu tirei importantes do STJ. Eu não vi, eu acho que vocês perguntaram alguma coisa sobre lance de arma. Eu não entendi bem a questão da arma, porque eu não consegui ler a questão da arma que alguém colocou aqui. A da arma que eu falei, eu não falei de arma hoje não, né? Nós falamos da questão da granada do gás lacrimogênio, que não caracteriza explosivo, de acordo com aquilo que foi dito pelo STJ. Já sei. Alguém perguntou aí uma questão referente a armas de fogo no único contexto com calibres distintos, tá certo? Bem, queridos, deixe-me falar uma coisa para vocês. Acredito eu que esteja havendo uma grande
confusão na interpretação da jurisprudência das nossas cortes superiores com relação a essa questão dos calibres diferentes, tá certo? Olhem só, deixa-me falar para vocês. O porte e posse de mais de uma arma no mesmo contexto fático não pode caracterizar mais de um crime, sejam essas armas de calibre idêntico ou não, na boa. Até porque não teria sentido. Preste atenção, porque é crime único. Preste atenção para o que eu vou dizer. Não tem o menor sentido nós dizermos que seriam crimes diferentes. Não haverá concurso, não. Não tem o menor sentido nós dizermos que seriam crimes diferentes, que seria mais de um crime. Preste atenção por que não tem. Alguma dúvida de que a nossa jurisprudência já foi pacificada no sentido de que o porte ou a posse de mais de uma arma no mesmo contexto fático, quando é do mesmo calibre, caracteriza um só crime? Fala se fez ou se não fez. Fala se foi ou se não foi. Foi ou não foi. Isso tá ou não tá pacificado pelos nossos tribunais. Até porque não poderia deixar de sê-lo. Né? Vamos lá. Foi ou não foi? Vamos lá, gente. Escuta aqui. Primeiro, responda a pergunta. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa? Vamos responder só o que eu perguntar? Aí a gente vai construindo um raciocínio? Vamos lá? Posso voltar de novo a pergunta e vocês coloquem aqui? Porque eu nem sempre vou conseguir enxergar. Se vocês ficarem colocando um monte de coisa, que aí cada um tá falando de uma coisa que não necessariamente está no ritmo que eu tô falando aqui. Aí de repente eu tô falando de outra coisa e vocês estão falando de algo anterior. Entendeu? Então vamos lá, vamos zerar as mensagens pra gente começar de novo? Vamos lá? A gente zera as mensagens para começar tudo de novo. Vamos lá? Para vocês acompanharem meu raciocínio? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Está ou não está, já dito pelas nossas cortes e pela nossa doutrina, não precisaria nem as nossas cortes dizerem, que o porte ou posse de mais de uma arma no mesmo contexto fático é um crime único quando se trata de arma de mesmo calibre. Está ou não está? Alguma dúvida com relação a isso? Está pacificado ou não está pacificado? Não é? Então vem cá. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho... Agora para de novo a mensagem. E raciocina como tem que raciocinar. Não tem que ficar decorando. Vamos raciocinar juntos, tá bom? Vamos lá. Então, por esse entendimento, se eu tenho 20 pistolas de uso permitido no mesmo contexto, quantos crimes eu tenho? Bota aí. Eu tenho 20 pistolas pistolas de uso permitido, no mesmo contexto. Quantos crimes eu tenho? Um. Perfeito. Agora, pararam as mensagens de novo. Crime único, claro. Pararam as mensagens de novo. Agora, vamos lá. Agora, eu tenho 20 pistolas de uso restrito no mesmo contexto fático. Quantos crimes eu tenho? Resposta, subindo agora. 20 pistolas de uso restrito no mesmo contexto fático. Quantos crimes eu tenho? Bota aí. Quantos crimes eu tenho? 20 pistolas de uso restrito no mesmo contexto fático. Quantos crimes eu tenho? Claro que é 1. Pararam as mensagens de novo. Óbvio que é 1. Então, me diz o seguinte. Eu tenho 20 pistolas de uso restrito no mesmo contexto fático. Eu tenho um só crime. Qual é a lógica de se eu tiver uma pistola de uso restrito e uma de uso permitido eu ter 2 crimes? Direito penal é direito penal, gente. Isso é conduta, é portar arma. Portar arma. Então, se eu estou portando arma, a lógica é 0, concorda comigo? Se eu estou portando arma, certo? No mesmo contexto, ainda que seja uma ou que sejam 2, 3, 4 armas, eu tenho um crime só. E quando essas armas forem de calibre diferente, ou melhor, uns de calibre restrito e uns de calibre permitido, eu só aplico um crime. Crime único, o mais grave, aquela que corresponde à pena mais grave, a do calibre restrito. Então é porte de arma de fogo de uso restrito, mas é uma só. Entendeu? Uma só. E aí fala assim, mas o STJ disse diferente. Calma. O que o STJ uma vez disse foi o seguinte. O cara portava... Escuta só a história. O cara portava uma arma de uso restrito e... Escuta primeiro. E possuía outra arma de uso permitido. Então, ele portava...
que foi encontrado portando uma arma de uso restrito, e ele possuía, depois descobriram que ele também possuía na casa dele lá, uma arma de uso permitido. Aí foram 2 crimes perfeitos, porte e posse, que são 2 condutas diferentes. E o STJ disse, aí haverá 2 crimes. Aí haverá 2 crimes. E haverá mesmo, não é haverão não, hein? Haverá, haver no sentido de existir, hein? Entendeu? Aí sim, 2 questões, 2 crimes diferentes. Até porque o STJ diz, até porque a objetividade jurídica da posse e do porte são distintas. Entenderam? Porte e posse são coisas distintas. Entenderam o que eu quero dizer, meus amores? Então, pretinhos do meu coração, lembrar que em se tratando de mais de uma arma no mesmo contexto fático, possuir mais de uma arma dentro do mesmo contexto fático, um único crime. Portar mais de uma arma no mesmo contexto fático, um único crime. Entendeu? Então, gente, é isso que nós estamos falando. Tem que ter lógica, senão o negócio fica ilógico, o negócio fica sem fundamento nenhum. Tá joia, meus amores do coração? Então, queridos, vou terminar a live por aqui. Amanhã nós temos que ter mais uma live, se Deus quiser, tá certo? Nós temos que ter mais uma live. Lembrar que aqui eu estou fazendo uma live para todos os tipos de pessoas. Então, existem pessoas que estão mais adiantadas, existem pessoas que estão menos adiantadas. E eu não faço live para mostrar que eu tenho conhecimento. Eu faço live para ensinar, porque eu sou professora. Faço isso, tenho 49 anos e faço isso desde 17 anos. E repetirei todas as vezes que forem necessárias para que todos os meus alunos que assistam consigam entender. Isso sem nenhum grilo. Tá ok, meu amor? Então, queridos, fiquem com Jesus Cristo. Que Deus nosso Senhor proteja, ame, guarde vocês. Também te amo, meu marido. Proteja, ame e guarde vocês. Que Deus abençoe vocês e que vocês fiquem... O que foi? Princípio da construção com homicídio? Ah, Jesus amado, eu quero dormir. Jesus, o povo não deixa, marido. Mas vou falar, gente. Vou ser obrigada a falar. Me perguntaram aí. Eu já estava, inclusive, fazendo como é que é? Fazendo uma despedida. Mas o povo pede, meu pai. Como é que eu vou dizer que eu não vou falar? Eu vou falar. Presta atenção. Eu vou te contar uma história. E essa história que eu vou contar pra vocês, talvez vocês não consigam nunca mais esquecer. Que essa história é verdadeira, tá? Escuta aí, fica aí. A história é verdadeira. A história verdadeira que é a seguinte, isso aconteceu comigo quando eu era promotora de justiça de júri. E eu fui promotora de júri numa cidade aqui na Baixada durante algum tempo, tá? Pelo amor do Vasco, só Jesus na misericórdia. Vamos lá. Olha só, deixa eu te contar. Escuta que essa história é verdadeira. Uma mulher tinha um bar. Um bar que não era bem um bar, para, estapirol. Era o quê? Era um puxadinho na garagem da casa dela, que ela fez de bar. Copa do Mundo de 2002, tá? Copa do Mundo de 2002. Muito bem. Então, todo mundo ia lá pro bar dela pra assistir futebol. Então, ficava lá, tomava cerveja, ela fazia um churrasquinho, aquele churrasquinho de gato. Todo mundo lá comendo e tá tomando cerveja, tudo lá na garagem da mulher, que era chamada de bar. Tudo bem. Acabaram com a cerveja da mulher. No dia seguinte ao jogo do Brasil, o Brasil havia conseguido ganhar o jogo e ela abriu o bar no domingo, né? E quando ela abriu o bar no domingo, chegou o primeiro cliente e perguntou assim pra ela, arma na cintura, hein? Arma na cintura, hein? Arma na cintura. Perguntou assim pra ela, fulano, não, pediu, não a escola aí. Aí ela disse assim, cara, não tem mais escola não, cara, escola acabou. Ontem vocês acabaram com a minha escola naquele jogo, acabaram com a escola. Ele, acabou com a escola? O que tem pra beber? Aí ela falou o nome de uma outra cerveja lá. Uma cerveja que aqui no Rio não era uma cerveja, não é até hoje uma cerveja que o pessoal gosta muito, não. Aí tudo bem. Aí ela falou assim, só tem essa porcaria aí mesmo, né? Só tem essa porcaria aí mesmo, então vai essa porcaria aí mesmo. Aí o cara foi, não era Kaiser não. Aí o cara foi e deu, não, aí a mulher foi e deu essa outra cerveja pro cara. Ela tinha acabado de encher o freezer dela e ela não falou assim, eu só tenho essa cerveja aqui, eu não tenho a outra. Já foi minha aluna, já ouviu. Não tenho a outra, tá?
Aí o que aconteceu? Ah, vou ter que falar, era esquincariol, porcaria. Estão falando, cai-se, pô lá. Eu não queria falar. Fui obrigada. Porque eu gosto de esquincariol, cara. Meu marido não gosta, né, amor? Tu não gosta de esquincariol, não, né? O detesta. Eu gosto, pra mim tá lindo. Mas vambora. Aí, escuta só. Aí, ele pediu, escola não tinha, escola disse, só tem esquincariol. Acabei de encher o freezer, só tem esquincariol. Vocês beberam a cerveja toda ontem. E o cara, pô, só tem isso aí, vamos beber isso aí mesmo. E aí ficou lá o dia todinho, ó. O dia todinho bebendo. E a arma na cintura, a arma visível. Todo mundo sabia que ele tava com a arma na cintura, tá? Muito bem. Lá para umas 5 da tarde, muitas horas depois, o cara tava lá desde a manhã. Muitas horas depois, chegou um rapaz lá, coitado. O rapaz era tão bonzinho. O rapaz era aqueles garotos que brincavam, sabe? Aí ele falou assim, Kátia, minha amiga, Kátia, me dá minha escola aí, minha amiga. Pode dormir até agora. Aí ela disse, ih, cara, que escola? Vocês acabaram com a minha escola desde ontem. Não tem mais escola, não. Só tem essa cerveja aqui. Ele, não. Pra mim, não. Porque eu sou teu amigo. Tu guardou a minha escola. Você guardou a minha escola, cara? Tem certeza que você guardou a minha escola, cara? Aí ela falou assim, não, cara, não. Vocês beberam a escola toda ontem. Aí ela abriu o freezer. Nisso que ela abre o freezer, ela encontra uma solitária garrafa de Skol que jazia ao fundo. Entendeu? Lá no fundo do freezer jazia uma única garrafa de Skol. Aí ela foi lá e pegou a garrafa de Skol. A única que tinha. Eu falei assim, cara, tu é sortudo, não é que tinha essa garrafa aqui no fundo, cara? Tu é sortudo, cara? Aí o garoto falou assim, eu te falei. Aí virou pra todo mundo, eu falei, minha amiga Kátia, guardou a Skol pra mim. Nisso, Deus. O cara que tava lá armado desde que chegou de manhã, levantou, foi lá no balcão e disse assim, quer dizer que pros teus amigos tu tem Skol, pros otários tu não tem não, né? Pro otário bebe que tu tiver aí, né? Aí ela ainda pensou que ele estivesse brincando. Não, que isso, cara, você não tá entendendo nada, não. Tem que entender não, tu vai morrer. Pegou a arma e matou a moça. Misericórdia, né? Muito bem. Eu te pergunto, para você que me perguntou aí, o porte de arma, nesse caso concreto, está absorvido pelo crime de homicídio? Me diga se nesse caso concreto o porte de arma está absorvido pelo crime de homicídio, gente. Me diz aí, pelo amor de Deus. Está ou não está? Claro que não está. Não existe aqui, óbvio, lembre-se dessa questão, você nunca mais vai esquecer. O porte de arma não está absorvido aqui por uma razão muito simples, gente. O porte de arma só está absorvido pelo homicídio quando existe uma relação meio-fim, ou seja, quando a gente portava aquela arma para praticar aquele homicídio. Ele pegou aquela arma e portava aquela arma para praticar aquele homicídio. Veja, nesse caso, ele não pegou aquela arma para praticar aquele homicídio. Já havia uma situação de porte consolidado antes dele pegar a arma e usar para praticar aquele homicídio. Entenderam? Então ele não foi lá armado para isso. Quando ele porta a arma para aquele homicídio específico, eu tenho absorção. Mas quando ele está armado e, de repente, dá vontade, pintou um homicídio para praticar, que foi o que aconteceu com esse aqui, o que nós temos que falar é que o que se tem são 2 crimes. Ainda que o ministro Fux tenha dito que está absorvido com concessa máxima vênia, só estaria absorvido se a pessoa estivesse portando a arma para praticar. E não está quando a pessoa está portando a arma de forma ilegal e surge uma situação. Estou falando sobre o aspecto doutrinário, tá certo? Estou falando sobre o aspecto doutrinário. E isso, inclusive, contraria a própria jurisprudência do STF. Se você for procurar a jurisprudência do STF, você vai encontrar vários julgados dizendo das hipóteses como a que eu aqui falei para você, que quando não houver uma relação meio-fim, quando a pessoa não portava arma para praticar aquele homicídio, que não há absorção, que há 2 crimes em concurso material, como alguém aqui muito bem disse. Isso faz parte da própria jurisprudência do STF, mas ainda que não fazia, né? Ainda que não fizesse parte da jurisprudência do STJ, isso é a lógica pelos princípios que nós aprendemos para solucionar o conflito aparente de normas. Tá certo, queridos do meu coração? Então, é por aí que nós temos que andar. Queridos do coração, então não esqueçam,
portou a arma para praticar o homicídio, aquele homicídio, o porte absorvido. Portava a arma, um porte já estava caracterizado. E de repente, né, por alguma situação surgiu no meio do caminho para praticar o roubo, para praticar o homicídio. O roubo e o homicídio não vão absorver de absoluto. Tá bom, queridos do coração? Então era essa a explicação que eu queria dar. Rodrigo, um beijo enorme para você. Fique com Deus, querido. E não esqueça, é lembrar da história da escola, lembrar essa parada é verdadeira, gente. Essa parada aconteceu em Nova Iguaçu, tá? Numa rua em Nova Iguaçu, onde depois, anos depois, aconteceu uma chacina horrorosa. Tá, meus amores? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, proteja e guarde vocês. Tudo de maravilhoso para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã não, Jesus. Até daqui a pouquinho. Um beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Não vou esquecer da skin.